A terra treme. Cidades viram pó. Milhões perguntam: por quê? Há 2000 anos, Jesus já avisava: haverá terremotos em vários lugares. Mateus 24, versículo 7. Este não é mais um vídeo sobre desastres. É um alerta divino. Aqui você vai descobrir o que a Bíblia realmente diz sobre esses sinais. Por que os terremotos estão aumentando e o que isso tem a ver com você? Como se preparar quando o mundo inteiro balançar? Deus está falando. Não feche os ouvidos. Assista até o fim. Sua eternidade pode depender disso. Mais à frente, nós do canal Unção Viva iremos compartilhar um testemunho real que irá te encorajar a orar e interceder mais pelos outros, principalmente pelos seus familiares. E no final iremos fazer uma oração com fervor no Espírito Santo de Deus, pelo povo afetado pelo terremoto em Myanmar. Turquia 2023, Haiti 2010, Japão 2011. O aumento de terremotos acima de 6.0 na escala Richter desde 1900, 2025, com a marca maior número da história. Em apenas 24 horas, o solo que pisamos pode se tornar nosso maior inimigo. O século XXI já registrou mais terremotos catastróficos que os últimos 100 anos juntos. Enquanto cientistas debatem causas geológicas, a palavra de Deus já tinha a resposta. Mateus 24, 7. Não é uma metáfora, é um relatório profético escrito há 2 milênios. Haverá terremotos em vários lugares. Mas por que este aumento agora? E o mais importante, o que Deus está tentando nos dizer através desses cataclismos? Os dados científicos assustam, mas a verdade bíblica é ainda mais urgente. Imagine esta cena. Ano 32 depois de Cristo. Os discípulos sussurram entre si após Jesus anunciar a destruição do templo. Aproximam-se em segredo e fazem a pergunta que ecoaria por séculos. Dize-nos, quando serão estas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim dos tempos? Mateus 24, no verso 7. E haverá terremotos em vários lugares. Esta não era uma profecia vaga. Jesus enumerou sinais precisos como um médico descreve sintomas. E os terremotos? Eram as dores de parto da nova era, contrações cada vez mais intensas antes do nascimento do reino. Desde o terremoto de Lisboa, em 1755, que atingiu 8.5, até os atuais, cada tremor é um alerta. O relógio profético avança. O sexto selo trará um terremoto global, tão forte que moverá montanhas e ilhas. Apocalipse 16, versículo 20. Um ensaio disso foi o tsunami de 2004. Deus não está destruindo, mas sacudindo o que pode ser abalado. Hebreus 12, versículo 27, para revelar seu reino inabalável. Testemunho real do Nepal, com o pastor Raju Thapa, 42 anos. 25 de abril de 2015. O chão engoliu nossa igreja em Katmandu. Quando o tremor parou, corri para os escombros e ouvi gemidos. Era um ateu que sempre zombava de nossa fé. Quando o tirei dos destroços, ele agarrou minha Bíblia e gritou: por que seu Deus poupou um crente e um incrédulo? Naquela semana, 17 sobreviventes como ele entregaram a vida a Cristo em nosso abrigo. Exaltado é o nome do Senhor. Os discípulos entenderam. Quando um terremoto libertou Paulo da prisão, Atos 16, versículo 26, não fugiram. Levaram o carcereiro à salvação. Essa deve ser nossa resposta. Mas será que a Bíblia tem precedentes de Deus usando terremotos como mensagem? A resposta vai chocá-lo. Este é o poder dos terremotos proféticos. Eles não destroem apenas edifícios, mas também incredulidade. Como no dia de Pentecostes, quando o lugar tremeu. Atos 4, versículo 31. E os apóstolos ganharam coragem. Mateus 24, versículo 14. O evangelho será pregado mesmo em catástrofes. Romanos 8, versículo 28. Deus usa até o mal para o bem. A Bíblia registra pelo menos 10 terremotos significativos. Mas hoje, focaremos nos 3 que revelam padrões divinos assombrosos. Primeiro, o terremoto da rebelião. Números
capítulo 31, versículo 31 até o versículo 34. Quando Coré desafiou a autoridade de Moisés, a terra abriu-se viva. Um juízo tão rápido que nem fugir era possível. Mas note, o terremoto foi cirúrgico, poupou os fiéis e consumiu apenas os rebeldes. Segundo, o terremoto da crucifixão. Mateus 27, versículo 51 até o versículo 54. No Gólgota, quando Jesus morreu, um tremor rasgou a terra e o véu do templo. Desta vez, não era juízo, era acesso. O centurião pagão que supervisionava a execução reconheceu: verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Terceiro, o terremoto da libertação. Meia-noite em Filipos. Paulo e Silas cantavam algemados. Atos capítulo 16, versículo 25 e versículo 26. Então, um terremoto divino quebrou cadeias, mas nenhum prisioneiro fugiu. Por quê? Porque o verdadeiro milagre não foi a libertação física, foi o carcereiro e sua família salvos. Padrão claro: todo terremoto divino tem um alvo específico. No passado foram rebeldes, religiosos e prisioneiros. Hoje, quem Deus está mirando? Para responder, precisamos decifrar o código dos terremotos modernos. Os números são chocantes. O Serviço Geológico do Zelebercewa registra 20 mil terremotos anuais. Mas o que esses números revelam quando vistos pela lente da profecia? Estatisticamente, estamos vivendo a era sísmica mais ativa desde que há registros. Coincidência? Jesus disse: quando virdes estas coisas acontecerem, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Lucas 21, versículo 28. 81% dos maiores terremotos ocorrem aqui. Primeira região inclui Japão, Chile, Califórnia, nações-chave no comércio global, Apocalipse 18. Segunda, Vale do Jordão, fenda geológica ativa que passa por Megido, Armagedon. Estudos do Geological Survey of Israel confirmam aumento de atividade. Treira, Turquia, Grécia, região das 7 igrejas do Apocalipse. Terremoto de 2023 atingiu exatamente a antiga Antioquia. Atos 13. A ciência vê placas tectônicas. A Bíblia vê placas proféticas. Ambas concordam. A terra está em agonia. Romanos 8, versículo 22 diz que a criação geme, e seus gemidos estão ficando mais altos. Porém, o maior perigo não são os terremotos, é a surdez espiritual. Deus está sacudindo o mundo para despertar sua igreja. Eis nossa tríplice resposta. Primeiro, vigilância espiritual. Mateus 24, versículo 42. Mateus capítulo 25. São acordadas por um terremoto. 5 correm para comprar óleo. Jesus advertiu: vigiai, pois não sabeis a hora. Terremotos são como despertadores divinos. Quem tem ouvidos, ouça. Ação prática: examine sua lamparina. Cheque sua vida de oração. Mantenha reservas espirituais. Salmo 119, versículo 11. A Bíblia é seu kit de emergência. Agora vamos ouvir um lindo testemunho real. A história da missionária Cheryl Chandler, que sobreviveu 3 dias sob os escombros de um terremoto, na Turquia segurando uma Bíblia, é um testemunho marcante de fé e resiliência. O evento ocorreu durante o terremoto de Izmit, Kocaeli, em 17 de agosto de 1999, um dos mais devastadores da história da Turquia, com magnitude 7,6, que deixou mais de 17 mil mortos. Cheryl, uma missionária americana, vivia com o marido, David Chandler, em Adapazarı, uma das cidades mais afetadas. O casal trabalhava há anos no país, dedicando-se a projetos sociais e compartilhando sua fé cristã. Na noite do terremoto, Cheryl estava sozinha em casa, enquanto David viajava a trabalho. Quando o terremoto atingiu, por volta das 3h da manhã, o prédio de 3 andares onde Cheryl morava desabou instantaneamente.
ela ficou presa sob toneladas de concreto, ferida e incapaz de se mover. Em meio à escuridão, sentiu dores intensas, com uma perna fraturada e costelas quebradas. O ar estava cheio de poeira e os gritos de sobreviventes ecoavam ao longe. Cheryl, uma mulher de fé profunda, contou que mesmo naquela situação, sentiu uma paz sobrenatural. Enquanto aguardava resgate, ela orava, cantava hinos e segurava firmemente uma pequena Bíblia que sempre carregava. Em entrevistas posteriores, relatou que as promessas das Escrituras a mantinham esperançosa. Em um momento crítico, sem água, ela usou páginas da Bíblia para coletar gotas de chuva que escorriam pelos escombros, um gesto que a hidratou e a manteve viva. Após 72 horas, equipes de resgate turcas a localizaram. Os socorristas ficaram surpresos ao encontrá-la consciente e serena. Cheryl contou que pouco antes do resgate, teve uma visão de anjos, ajudando as equipes a removê-la com cuidado. Ela foi levada a um hospital, onde passou por cirurgias e meses de recuperação. A história de Cheryl comoveu muitos, especialmente na Turquia, onde o cristianismo é minoritário. Ela e o marido decidiram permanecer no país após o desastre, afirmando que seu chamado missionário havia se fortalecido. Em seu livro Miracle in the Rubble, Milagre nos Escombros, ela detalha como o trauma a levou a um entendimento mais profundo do perdão e da compaixão, inclusive em relação aos que a criticavam por sua fé. Cheryl sempre destacou que sua sobrevivência não foi apenas física, mas espiritual. A Bíblia não era apenas um livro para mim, era a voz de Deus me lembrando que Ele estava ali, disse ela. Seu testemunho continua inspirando pessoas ao redor do mundo, mostrando como a fé pode sustentar mesmo nas piores circunstâncias. Hoje, Cheryl e David continuam envolvidos em trabalho humanitário, provando que mesmo em meio à destruição, histórias de esperança podem renascer. O arrependimento urgente. 2 Crônicas 7, versículo 14. Deus prometeu: se meu povo se humilhar, eu sararei a terra. Cada tremor é um convite ao altar. A estatística global é que o aumento é de 300% em buscas por Deus no Google após terremotos. Ser o evangelismo em tempo de crise. Mateus 24, versículo 14. Paulo transformou uma prisão destruída por terremoto em púlpito. Atos 16, versículo 25 até o versículo 34. Nossa missão é maior quando o mundo treme. A terra está gemendo, Cristo está voltando. Mas entre o tremor e a trombeta, há uma geração que precisa ouvir. Desperta, ó tu que dormes. Estas palavras finais da Bíblia ecoam através dos séculos. Certamente venho sem demora. Os terremotos não são o fim, são o princípio do fim. Cada tremor é um último aviso. Cada catástrofe é um convite. A questão não é se Cristo voltará, mas se Ele te encontrará pronto. Você já sentiu o chão tremer sob seus pés? Um dia, toda a alma enfrentará 2 abalos: a morte e o juízo. Mas hoje, Cristo oferece um refúgio inabalável. Muitos crentes serão pegos de surpresa como as virgens imprudentes. Examine-se. Se sua fé não sobreviveu aos pequenos abalos da vida, como resistirá ao grande terremoto do juízo? Deus procura obreiros que não fujam do tremor, mas proclamem a salvação entre os escombros. O maior avivamento da história pode surgir das maiores catástrofes. O mundo está desmoronando, mas o reino de Deus avança. Escolha hoje onde você estará quando a terra tremer pela última vez. Vamos orar. Hoje nos prostramos diante do teu trono de graça, Senhor, clamando com lágrimas e gemidos pelo povo de Mianmar, que foram afetados por esse terremoto. Cure suas feridas e ajude ele se erguer novamente. Senhor das misericórdias, tu que sustentas os caídos e ouves o clamor dos oprimidos, ergue-te agora em favor deste povo.
Pelo poder do sangue de Jesus, rompemos toda a cadeia de desespero, trauma e morte. Espírito Santo, sopre sobre os escombros. Traga vida onde há desolação, cura onde há feridas e esperança onde o medo quer se enraizar. Varre esta terra com o fogo da tua presença, Senhor. Senhor, aos que perderam entes queridos, concede o consolo que só o teu Espírito pode dar. As famílias despedaçadas, restaura com o colo do Pai. Aos feridos e hospitalizados, impõe tuas mãos santas. Cura ossos quebrados, órgãos lesionados, corações dilacerados. O Senhor é o médico dos médicos e opera milagres nos leitos de dor. Pelos que ainda estão sob os escombros, Senhor, envia teus anjos para guardá-los. Dá-lhes fôlego, revela-te em visões e sonhos e acelera o resgate. Mostra que o impossível é possível para ti, para que eles venham te reconhecer como Deus Todo-Poderoso. Fortalece os braços dos socorristas, dá-lhes estratégias sobrenaturais. Protege-os de desmoronamentos, exaustão e desesperança, dê forças aos governantes e líderes, ilumina suas mentes com a sabedoria do alto, que haja unidade, recursos multiplicados e compaixão genuína. Senhor, purifica esta nação com o fogo do teu amor. Onde o chão tremeu faz brotar um avivamento de fé, converte o luto em júbilo, a destruição em reconstrução, a morte em testemunho da tua glória. Em nome de Jesus, repreendemos todo espírito de caos e destruição. Declaramos: esta nação será um altar de adoração a ti. Os sobreviventes se levantarão como profetas da tua bondade, e as futuras gerações lembrarão do dia em que Deus respondeu ao clamor. Exaltado é o nome do Senhor. Espírito Santo, inunda esta terra, cura, liberta, transforma. Faz-nos ver teus sinais e maravilhas, para que todos saibam: o Senhor é Deus e não há outro. Em nome poderoso de Jesus, amém. Aleluia! Glória a Deus nas alturas. Quero convidar você a se inscrever no canal Unção Viva, deixar o seu like, comentar e compartilhar este vídeo com seus amigos e familiares. Se você gostou deste conteúdo, confira também os nossos outros vídeos, inclusive o vídeo Lua de Sangue. Que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarde os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Amém.